Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, no final da tarde, fomos todos surpreendidos por uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin, do STF, que anulava todas as sentenças proferidas contra Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Eu me dei ao trabalho de ler essa decisão em suas mais de 40 páginas e vou tentar aqui, dentro das minhas possibilidades, esmiuçar o teor dessa decisão com vocês e trazer um pequeno preâmbulo para que vocês possam ter uma bela ideia do que realmente está em jogo. Antes de mais nada, vale lembrar que o juiz encarregado de apreciar um determinado crime é sempre o juiz daquela jurisdição onde tiver sido praticado o crime. Isso em direito se chama de competência, ou seja, a atribuição de um órgão julgador para apreciar uma determinada conduta dentro dos limites da sua circunscrição. Mais especificamente, isso se chama competência em razão do lugar. Quem for da área jurídica vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Quem não for pode abstrair essa questão da competência em razão do lugar, mas entender apenas em termos bem vagos que o juiz competente é o juiz do local do fato, onde tiver sido praticado o fato. Pois bem, hoje o ministro Edson Fachin acolheu um habeas corpus da defesa de Lula que sustentava exatamente a incompetência de Moro, ou melhor, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba para apreciar o caso Lula, porque, segundo a defesa deste senhor, desse ex-presidente, os fatos deveriam ter sido examinados na circunscrição do Distrito Federal, já que se tratava, na época, de um presidente em pleno exercício do mandato. Como vocês devem lembrar, puxando um pouquinho pela memória, lá pelos anos de 2014, a Lava Jato surgiu a partir de condutas ilícitas de um determinado doleiro do Paraná, o senhor Alberto Youssef, que foi o fio da meada para toda essa trama sórdida que veio a ser conhecida como Petrolão e que envolveu toda a diretoria da Petrobras e chegou aos mais diversos núcleos políticos, a partidos dos mais diferentes espectros ideológicos. Nessa decisão de hoje, o ministro Fachin detalha de forma até muito precisa os vários questionamentos que têm sido feitos à competência da 13ª Vara de Curitiba para apreciar esse caso. E aí a gente já pode se perguntar, por que será? Por que será que indiciados e réus sempre tentaram escapar à jurisdição da 13ª Vara de Curitiba? Pergunta interessante, cuja resposta acredito que todos nós conheçamos muito bem. Então, Edson Fachin resume, sobretudo, dois tipos de questionamento. O primeiro dizia respeito às pessoas detentoras do famigerado foro privilegiado, que não foram poucas, foram senadores, deputados, pessoas que tinham prerrogativa de serem julgadas pelos tribunais superiores. E essas pessoas, obviamente, jamais hesitaram em questionar a competência de Moro para apreciar condutas eventualmente praticadas por elas. A segunda arguição de incompetência diz respeito a uma questão muito delicada, da qual eu tratei ano passado, não vou me repetir, relativa à competência, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes que tivessem eventual conexão com crimes eleitorais. Já comentei aqui que essa era uma válvula muito adequada, muito propícia
propícia para uma eventual impunidade, para a manutenção da impunidade de sempre, para que o tempo passasse e os criminosos do colarinho branco aguardassem a chegada da tão ansiada prescrição, para que eles pudessem ficar livres das garras do judiciário. E aí o ministro Edson Fachin passa a esmiuçar a denúncia do Ministério Público, ou seja, os fatos que foram alegados pelo MP na época lá em Curitiba contra Lula. E aí ele transcreve páginas inteiras, vou poupar vocês dos detalhes, mas em brevíssima síntese, conforme acentuado pelo próprio ministro, o MP imputava a Lula uma conduta delituosa muito específica, que era a de manter em cargos de gerência, de diretoria da Petrobras, pessoas que estivessem dispostas ou que, no mínimo, tolerassem conluios com empreiteiros, agentes privados interessados em contratações ilícitas com a Petrobras via fraude em processos licitatórios. Isso é colocado com muita precisão, inclusive na decisão de hoje do ministro Edson Fachin. E segundo Fachin, conforme também decisões extraídas na íntegra de precedentes do Supremo, Corte Suprema, a nossa Corte Constitucional, já decidiu lá no passado, já firmou o entendimento de que a 13ª Vara Criminal de Curitiba só seria competente para examinar crimes que tivessem afetado direta e exclusivamente a Petrobras. Assim, prestem atenção nesses dois advérbios. Foi colocado pelo Supremo, para o bem ou para o mal, foram colocadas essas duas condições, que os crimes tivessem afetado de forma direta e apenas a Petrobras. Só que foi acentuado por Fachin que os casos trazidos, os fatos narrados pelo Ministério Público na denúncia não afetaram apenas a Petrobras, mas todo um grupo de órgãos públicos onde, segundo o próprio ministro, parece ter havido muita corrupção em contratos via fraude em licitações. Dessa forma, o que Fachin sustenta é que o juízo da 3ª Vara de Curitiba seria incompetente para apreciar esses casos do triplex e do sítio, porque eles não guardariam uma relação exclusiva com a Petrobras, mas sim teriam se espraiado, teriam se disseminado por vários outros órgãos também envolvidos em corrupção. E aí Fachin nos traz uma frase que chega a ser um pouco engraçada, um pouco curiosa, vamos usar esse adjetivo. Ele diz que o único ponto de tangência entre os fatos trazidos pelo MP e esse deslocamento de competência para a 13ª Vara Federal seria o fato da OAS, no caso a empresa, o agente privado envolvido nessa denúncia, o fato da OAS ser parte integrante de um consórcio de empreiteiras que se mostraram envolvidas em todo esse esquema de corrupção. Então, para Fachin, esse seria o único ponto que justificaria um deslocamento dessa competência, ou seja, que a ação viesse a ser apreciada, pudesse ser legitimamente apreciada pelo foro lá da 13ª Vara de Curitiba. E eu pergunto, ministro Fachin, o senhor acha que essa conexão é pequena, é insignificante? O fato do senhor Léo Pinheiro pertencer a esse consórcio de empresas muito envolvidas em maracutaias, em corrupção, isso não justificaria que a competência ficasse sim restrita à 13ª Vara de Curitiba? Afinal, foi lá que foram produzidas praticamente
todas as provas, ouvidas todas as testemunhas, e aí firmar uma competência de um juiz em um local onde praticamente todas as provas foram produzidas é extremamente benéfico para o processo. Por quê? Porque reduz tempos de espera, reduz prazos, o juiz está mais perto das provas produzidas. Isso é agilidade, é economia processual, tudo que norteia, orienta o processo moderno. Afinal, a sociedade não tem que servir ao processo, é exatamente o contrário. O processo é um meio de servir à sociedade, é um meio de chegar à verdade real dos fatos para que se faça a tão sonhada justiça e para que sejam punidos os responsáveis em atos ilícitos. Outra pergunta que não quer calar ao ministro Fachin. Ministro Fachin, com a sua decisão de hoje, o senhor afirma implicitamente que os 3 desembargadores do TRF4, que não só mantiveram a sentença de Moro, no caso triplex, mas como majoraram a condenação, esses 3 desembargadores de um Tribunal Regional Federal brasileiro, essas pessoas não devem entender absolutamente nada de processo civil, de processo penal, de fixação de competência, nada disso. E por quê? Porque qualquer juiz, seja ele um juiz de primeira instância ou um juiz de um tribunal, de um órgão colegiado, o primeiro requisito que ele observa no processo é exatamente esse, o requisito da competência, porque sabemos que sentença dada por juiz incompetente, reitero eu, por um juiz que não tenha atribuição legal para apreciar aquele caso, essa sentença é nula. Portanto, quando um recurso chega a um tribunal, a um colegiado, esse é o primeiro requisito verificado. E o senhor não tenha dúvida, ministro Fachin, que os 3 desembargadores verificaram e admitiram essa competência de Moro e partiram para o mérito da questão. Tanto partiram que majoraram a condenação de Lula. Depois de todo esse palavrório que talvez tenha entediado, tenha talvez até confundido um pouco vocês, me perdoem se tiver sido esse o caso, o que temos aí de prático? Temos que não se pode mais usar em relação a Lula o epíteto condenado, forma com a qual eu tanto gostava de me referir a ele aqui no canal. Vocês que me dão a honra de me acompanhar há muito tempo sabem disso. Não foram poucos os vídeos que fiz chamando Lula de condenado, porque ele portava essa condição, condenado em 2 instâncias. Portanto, com a decisão de hoje, não se pode mais usar esse adjetivo em relação a Lula, sob pena de incorrermos em possível crime de calúnia. E aí, Fachin encerra sua decisão dizendo que os autos deverão ser remetidos à seção judiciária do Distrito Federal para que o processo recomece lá do início no Distrito Federal. Não sabemos ao certo se o juiz do Distrito Federal vai aproveitar provas, quais provas ele vai aproveitar, nada disso. Estamos jogados nessa tremenda insegurança jurídica. E, ao que tudo indica, o Ministério Público Federal deve recorrer dessa decisão e o caso deve ser revisto pelo plenário do Supremo. Vamos aguardar os próximos passos. Estou super atenta, acompanhando tudo para passar para vocês. E outra consequência, talvez mais deplorável até, dessa decisão de hoje, é que, segundo essa decisão, que deixa Lula um não condenado, observem, ele não está absolvido porque Fachin não adentrou e nem poderia ter adentrado no mérito da prática de crimes. Fachin se prendeu a essa questão processual relativa à competência do juízo da 13ª Vara. Portanto, hoje Lula é um
não condenado e, enquanto tal, é sim elegível pela lei da ficha limpa. Ele teria que ter uma condenação de um colegiado para ficar inelegível. E dessa forma, como a condenação foi anulada e o processo vai recomeçar, hoje ele é elegível. Vocês observam aqui o enorme risco político ao qual nós estamos expostos. Possivelmente em 22 tenhamos um enorme grau de polarização. De um lado, Lula, que talvez ainda não tenha sido condenado em segundo grau até lá, e do outro lado, possivelmente, Bolsonaro, um postulante aguerrido à reeleição. Ambos com feições extremamente autoritárias e ambos nada comprometidos com todas essas reformas de que o país tanto precisa, tanto as reformas na pauta anticorrupção, por razões óbvias. Ambos parecem estar bem envolvidos em casos de corrupção, em práticas nada republicanas, e também essas pessoas não têm o menor compromisso com as reformas econômicas, com a agenda de privatizações, reforma administrativa, nada disso. Até lá, nesse árido deserto, quase que nesse liso do Sussuarão, para usar uma expressão do Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, quem sabe um dia eu falo um pouquinho, discuto um pouquinho a respeito com vocês aqui no canal. Até lá, nós nesse liso do Sussuarão, nessa travessia, assolados por uma pandemia, por uma crise de saúde pública inédita, por uma terrível crise econômica, nós vivemos todas essas agruras. Vamos tentar nos manter de pé, lúcidos, saudáveis, lutando pela nossa sobrevivência e sempre atentos, nunca dispostos a ceder 1 milímetro aos cantos de sereia desses totalitários bem populistas que nos rondam. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.